Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui para mais essa nossa exploração. Hoje, a gente vai dar um mergulho direto numa parada absolutamente fantástica. A conexão inseparável entre a nossa neurobiologia e a nossa experiência psicológica. Sabe, a gente tem essa mania de pensar na mente e no corpo como se fossem duas coisas totalmente separadas, né? Como se a mente ficasse flutuando no reino das ideias e o corpo fosse só a parte biológica. Mas olha, como os materiais que a gente vai dissecar hoje provam por A mais B, essa divisão simplesmente não existe na prática. A nossa psicologia e a nossa fisiologia são, na verdade, duas faces da exata mesma moeda. Para dar o pontapé inicial, eu quero que vocês pensem no seguinte: e se o mero ato de sentar, fechar os olhos e imaginar um jogo de basquete pudesse, de verdade, melhorar fisicamente o desempenho lá na quadra? Parece até roteiro de ficção científica, fala sério. Mas é exatamente esse o nível de poder biológico que a nossa mente tem. E eu garanto, quando a gente chegar no final da nossa análise de hoje, isso que parece impossível agora vai fazer total sentido científico para vocês. Bom, para a gente conseguir entender essa força toda, a ciência precisa dividir o nosso maquinário biológico. É como montar um quebra-cabeça gigante. A gente começa lá das pecinhas microscópicas até chegar na complexidade absurda que é o comportamento humano. A base de tudo, o nosso primeiro degrau, é o nível molecular. É aí que a mágica do DNA e das proteínas acontece. Subindo um pouquinho, a gente entra no nível celular, focando no neurônio individual. Depois, quando a gente junta um monte desses neurônios, formamos o nível de sistemas. É aqui que nascem aqueles circuitos super complexos, tipo nosso sistema visual ou motor. E aí, finalmente, a gente chega no topo, que é o nível cognitivo. É exatamente nesse ponto que toda aquela dança microscópica lá de baixo se transforma na consciência, na memória e nos comportamentos que fazem da gente, bom, humanos. Maravilha! Agora que a gente já entende as peças desse Lego, precisamos dar uma olhada no hardware anatômico principal, que é onde toda essa mágica roda. O nosso sistema nervoso é dividido basicamente em duas grandes frentes de operação. Isso mostra brilhantemente como o nosso corpo divide as tarefas. De um lado, a gente tem o sistema nervoso central. Ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Pensem nele como a grande central de comando, o chefão que processa tudo e toma as decisões. Do outro lado, a gente tem o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos cranianos e espinhais. Imagina o sistema periférico como se fosse o vasto cabeamento de uma rede de internet, sabe? Ele é o responsável por captar os dados do mundo, levar até a central e depois entregar as decisões da central para os músculos e órgãos trabalharem. Mas aí fica a dúvida, como é que uma informação de toque, por exemplo, viaja por esses fios periféricos até chegar lá na central de comando? O que é mais fascinante nessa anatomia toda é que isso funciona como uma pista dupla inteligentíssima. Cada nervo que se conecta na medula espinhal tem raízes bem diferentes. As raízes dorsais, que ficam lá na parte de trás, são as nossas vias sensoriais. Então digamos que alguém pise num prego. Ai! São essas vias que vão gritar dor e mandar esse sinal voando para a medula. Em questão de milissegundos, as raízes ventrais que ficam na frente entram em ação como vias motoras. Elas disparam a ordem de volta, mandando o músculo contrair e tirar o pé do perigo o mais rápido possível. E para deixar as coisas ainda mais impressionantes, a nossa pele inteirinha é mapeada neurologicamente através do que chamamos de dermatomos. Basicamente, cada pedacinho específico da sua pele responde exclusivamente a uma única raiz dorsal lá da medula. Isso quer dizer que, se houver um dano numa parte exata da coluna, a pessoa vai perder a sensibilidade numa faixa perfeitamente correspondente na pele. É exatamente por isso que os médicos conseguem descobrir o local certinho de uma lesão na coluna só testando onde o paciente sente ou não sente um toque na pele. O corpo humano é um sistema incrivelmente bem desenhado. Só que, às vezes, essa via sensorial pode ser drasticamente hackeada pelo nosso próprio cérebro. O material base traz um relato que é simplesmente chocante. Um trabalhador teve a mão brutalmente esmagada por uma prensa mecânica. Uma dor inimaginável, certo? Pois é, mas ele relatou que no momento do acidente e até chegar ao socorro, ele não sentiu absolutamente nenhuma dor física. Zero. Como é que um trauma extremo desses pode simplesmente passar em branco pelo nosso sistema de alarme? A resposta está em dois mensageiros químicos muito famosos, a adrenalina e o cortisol. Quando a gente está de frente com uma ameaça extrema à nossa vida, o encéfalo aperta um botão de emergência fantástico. Ele inunda o corpo inteiro com esses hormônios que literalmente anestesiam as terminações nervosas. Eles bloqueiam sinais de dor para garantir que a pessoa consiga fugir ou agir rápido. É o nosso corpo usando a própria química para desligar o alarme de dor e focar na sobrevivência pura e imediata. E olha,
Esse é um botão de pânico maravilhoso para quando a gente está correndo risco de vida agudo. Mas e quando o nosso estilo de vida moderno fica apertando esse botão sem parar o dia inteiro? Vamos dar uma olhada no impacto crônico de toda essa química? Se a gente avaliar o ciclo natural, o cortisol não é o grande vilão que todo mundo pinta. Ele é essencial. Numa curva saudável, a produção começa a subir lá pelas 3 da manhã e atinge um pico perto das 6, que é justamente para fazer a gente acordar e manter o estado de alerta ativo durante o dia. Quando chega a noite, os níveis caem para a gente conseguir dormir. O grande problema do estresse crônico é que ele simplesmente destrói essa curva. O corpo fica preso no estado de alerta permanente. O resultado? Uma insônia severa e um esgotamento terrível do sistema nervoso, porque as células nunca, mas nunca mesmo, recebem aquele sinal químico dizendo: "Ei, agora pode descansar." E o esgotamento do sistema nervoso pode vir de lugares muito mais silenciosos do que o estresse do dia a dia. A nossa fonte destaca a história real de um paciente, o Daryl. Imagina só. O Daryl sofreu com metade da língua paralisada por agonizantes 1 ano e meio. Ele passou por 8 médicos diferentes, fez exames dolorosos, mas ninguém achava uma resposta do porquê os nervos motores e sensoriais dele tinham entrado em colapso total. Sabe onde estava a resposta? Não era nenhum tumor, nenhuma lesão severa na coluna. Era biologia nutricional básica. O caso do Daryl era simplesmente uma deficiência profunda de vitamina B12 misturada com desnutrição. O encéfalo e os nervos não funcionam movidos a ar, pessoal. Eles exigem combustível físico o tempo todo. Água, sono decente, controle de estresse e vitaminas, principalmente o tal do complexo B. Isso é a prova viva de que a nossa dieta diária está de forma literal abastecendo os motores do nosso sistema nervoso. Quando a gente olha para a anatomia, o mistério do Daryl se resolve facinho. Existe uma coisa chamada bainha de mielina, que é uma camada de gordura que envolve os nervos periféricos. É igualzinho àquela capa de plástico que protege um fio elétrico, sabe? Ela garante que a eletricidade da mensagem viaje rapidinho. E adivinha só, essa bainha depende absurdamente da vitamina B12 para se manter inteira. Sem o nutriente, a mielina degradou, o fio desencapou e a comunicação nervosa para a língua do cara simplesmente falhou. A nutrição dita diretamente a saúde do nosso hardware neurológico. Pois bem, até agora a gente viu como o mundo físico afeta os nossos nervos. Mas agora vamos inverter essa equação e olhar para como o poder invisível do nosso pensamento consegue alterar a nossa biologia. Lembram daquela nossa pergunta lá do comecinho? Pesquisadores pegaram várias pessoas e dividiram em 2 grupos para treinar arremessos de basquete. O grupo A foi lá e praticou fisicamente todo santo dia durante um mês. Já o grupo B não encostou numa bola sequer. Eles só fecharam os olhos e imaginavam com um foco absurdo o ato de arremessar e acertar a cesta diariamente. E o resultado, gente, é de cair o queixo. O grupo que usou só a imaginação teve uma melhora no desempenho quase idêntica ao grupo que suou a camisa na quadra. O cérebro enviou sinais elétricos tão reais enquanto eles imaginavam que ele literalmente forjou novas vias motoras. E se o esporte não é exemplo suficiente, a gente tem evidências em instintos ainda mais primordiais. Um outro estudo acompanhou mães que já tinham parado de amamentar mais de 6 meses, ou seja, 0 produção de leite. Seguindo um protocolo, elas fechavam os olhos e imaginavam vividamente que estavam amamentando seus bebês. Esse foco mental fortíssimo foi suficiente para ligar cascatas de hormônios e muitas delas voltaram a produzir leite materno de verdade, biologicamente falando. O poder do pensamento direcionado modela, sem sombra de dúvida, o corpo físico. E assim a gente caminha para o encerramento da nossa jornada. Fica muito claro que é impossível olhar para um sintoma de forma isolada, na verdade. A gente tem que juntar as peças, o microscópico, a anatomia, a nutrição e até os nossos pensamentos. Como a essência do material que a gente explorou mostra perfeitamente, não dá para um profissional tratar uma ansiedade severa ignorando que de repente o cortisol dessa pessoa está nas alturas, só porque ela não dorme direito. Não dá para tratar um problema de memória ignorando que falta nutriente no prato. O nosso comportamento psicológico não flutua no vazio, ele está totalmente enraizado nos níveis biológicos do nosso corpo. É o pacote completo. Para fechar com chave de ouro, eu deixo essa provocação aqui para a gente pensar. Se o simples ato de focar a mente consegue criar novas vias motoras ou reativar glândulas adormecidas, os pensamentos que a gente cultiva na nossa rotina não são inofensivos de jeito nenhum. Sejam pensamentos de estresse crônico ou de medo, ou pensamentos de evolução e foco, eles estão gota a gota esculpindo a estrutura física do cérebro e do corpo. Sabendo dessa força toda,
Qual é o tipo de configuração que a gente está instalando no nosso sistema nervoso todo santo dia? Pensem nisso. A gente se vê na nossa próxima exploração.